Graça e paz a você que está conosco já nessa transmissão via Facebook da nossa página na internet, no Facebook, que está localizado na internet. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor e me apresentar. Sou a pastora Maria Elizabeth, chamada de pastora Beth, da cidade do Recanto das Emas, Igreja Batista Chamada. Para mim é motivo de louvor ao Senhor, nós estamos mais uma vez juntos para meditarmos, para assentarmos o nosso coração nas Sagradas Letras, que a palavra do Senhor nos ensina. E nós dedicamos esse tempo para o Senhor, tempo para oração, para a palavra e um pequeno momento de louvor. E antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que você dê seu like aí, tá certo? Você dê seu like, pode dar like durante a transmissão. Compartilha. Você pode compartilhar com a pessoa e assim fazer esse conteúdo chegar a muito mais pessoas. Não para minha vaidade, porque eu sei que é um conteúdo importante que pode ajudar muitas pessoas a crescerem na graça e no conhecimento que vem de Jesus. Então, compartilhe, dê seu like. Durante a transmissão você pode dar um joinha, você pode colocar um amém, então você pode fazer um comentário também, você pode até pedir oração, que o Diogo pode me passar no final e nós estaremos orando se caso tenha algum pedido de oração. Então nesse instante nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a sua graça e direção sobre aquilo que iremos tratar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças porque mais uma vez estamos na tua presença de forma, Senhor Deus, pela internet para passarmos esse tempo com aqueles que estão conosco, Senhor Deus, para louvor do teu nome. Que tu venhas tomar esse tempo, venhas tomar este momento, que tudo seja para a glória do teu nome. Senhor, me abençoa, que a tua mão esteja sobre a minha vida, que o Senhor Deus esteja me dando sabedoria, discernimento, entendimento, para transmitir aquilo que durante o dia de hoje eu meditei, estudei, analisei e estou aqui para fazer esse trabalho, Senhor Deus, como ensinadora da tua palavra. E eu oro ao teu Espírito para que tu vás de encontro a essa pessoa que está conosco. Senhor Deus, se essa pessoa está triste por alguma razão, tu és o Deus da nossa alegria. Que tu venhas alegrar este coração. Se essa pessoa está conturbada, que tu venhas trazer paz a este coração. Se essa pessoa está ferida, que tu venhas cicatrizar essa ferida, repreendendo essa dor. Se essa pessoa está triste, abatida, Senhor Deus, que tu venhas gerar mudança. Porque a tua palavra nos ensina que onde o Senhor passou, a bênção do Senhor foi manifesta. E eu sei que tu estás passando em muitos lares. E eu quero, Senhor Deus, enquanto a transmissão desse culto acontece, que seja, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Que a quarta da palavra seja a quarta do nosso encontro com o Senhor. Seja a quarta da nossa bênção. Seja a quarta de nós estarmos, como fez Maria, aos teus pés, para o louvor do teu nome. Abençoa a mim, meu esposo. Tu sabes que ele tropeçou no dia de hoje, está capengando, Senhor. Que o Senhor Deus repreenda toda dor no seu pé. Que o Senhor Deus tenha misericórdia dele. Que o Senhor Deus abençoe a minha casa, abençoe meus filhos. Que o Senhor Deus, enfim, esteja sobre nossas vidas. Eu te dou glória, te dou honra ao teu santo nome, Jesus. Amém. Abra a palavra, minha já está aberta, em 1 Coríntios. Vai ser o texto da nossa reflexão de hoje sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 ao 8. Eu vou só falar algumas coisinhas e logo em seguida a gente vai para o louvor. 1 Coríntios 13, 1 a 8, diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Observe, Paulo está falando aqui do amor ágape. Existem 3 tipos de amor. A Bíblia fala que existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor do homem pela mulher, que é o amor apaixonado, o amor sexual, o amor eros. O amor filial, que é o amor que a gente tem com o filho, com um amigo, certo? E o amor de Deus. Esse amor de Deus, ele vem de Deus para nossas vidas. É Ele que nos dá a capacidade de suportarmos muitas coisas. E no texto que nós estaremos refletindo, de Mateus capítulo 5, 38 a 48, nós iremos falar sobre a justiça do cristão, não vingança e o amor divino. Então nós estaremos tratando desse assunto hoje. E Paulo vai dizer quais são as características do amor. E primeiro ele vai dizer o que não é amor. O que não é amor? Paulo vai falar a partir do versículo de número 1, que não é amor falar em línguas, não é amor profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, isso não é amor. Não é amor ter fé, fazer maravilhas, não é amor distribuir os bens, versículo 3, aos pobres, não é amor. Isso não é amor. Qualquer pessoa pode falar em línguas. Qualquer pessoa pode, mas ela vai ser um som não conhecido, não melodioso para você. Qualquer pessoa pode profetizar. Lá no final do Sermão da Montanha, muitos viram naquele dia ao Senhor e falaram assim: Senhor, nós profetizamos e fizemos muitas coisas em teu nome. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço, porque não pode ter o dom de Deus associado à prática do pecado. O dom de Deus, Deus é santo, o dom, portanto, é santo, e quem exerce o dom tem que ser santo também. Então, é uma coisa que de nós estamos pensando. Então, amor não é isso. Aí Paulo vai dizer, mas amor, a partir do versículo 4, amor é isso. Quem ama, de fato, é uma pessoa paciente, benigna. Então, eu posso dizer que o amor se manifesta em atitudes concretas. Amém? Será que nós temos atitudes concretas de amor no nosso dia a dia? Com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso vizinho, com o nosso parente? Nós somos pacientes, nós somos benignos, é assim? Se eu tenho essa atitude no dia a dia, no cotidiano, de fato, eu amo. Mas o contrário disso não é amor. Amém? Não é amor. E aí Paulo vai dizer que o amor é paciente, que ele é benigno, que ele não é ciumento, que ele não se ufana, não se ensoberbece, não tem orgulho, que ele não se porta com inconveniência, ele não é grosseiro, ele não se ressente, ele não se alegra com o mal que acontece com alguém. E aí Paulo vai estar traçando. Aí no versículo 7 e o versículo 8, Paulo vai chegar no ápice da definição do que é amor. E isso, esse amor aqui, ele está presente numa pessoa, em Jesus. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E a parte A do versículo 8, o amor jamais acaba. Jesus, ele suportou tudo por nós. Amém? Ele sofreu tudo por nós. Ele não deixou de crer. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de esperar. Mesmo na cruz, ele perdoou. Mesmo em dor atroz, ele abençoou. Ele cuidou. Olha que coisa. Isso aqui está expresso em Jesus. O amor tudo suporta. Então, de fato, o amor que vem de Deus, ele não se esgota. Amém?
Você está vivendo com o seu cônjuge e aí você um belo dia chega para ele e fala assim: eu não te amo mais, porque nunca amou. Porque o amor que vem de Deus, ele não acaba. O amor que vem de Deus, ele não se esgota. Amém? Ele não tem fim. O amor jamais acaba. Podem as profecias acabarem, podem as línguas cessarem, pode a ciência passar, mas o amor que vem do coração do Senhor, do nosso Deus, jamais acaba. É isso que eu quero falar nessa noite, baseado no ensinamento de Jesus. Então nós estaremos cantando agora uma canção muito conhecida, uma canção belíssima, da Aline Barros. Eu acho que é uma das principais canções que ela tem do seu repertório. E nós estaremos adorando ao Senhor com essa canção. Adore ao Senhor conosco, louve ao Senhor conosco. Bora no sonoplasta. Pode aumentar. Glorifique ao Senhor, igreja. Você que está agora na presença do Senhor, adore ao Senhor. Deixe o Espírito Santo tocar em sua vida, ministrar em sua vida. Jesus.
Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, pelas Escrituras, segundo as Escrituras, só a quem nós devemos tributar honra, glórias e louvores seja ao nome de Jesus. Não há outro nome dado pelos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo olho verá, e toda língua, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Então nós tributamos o louvor somente a Jesus. Nós não tributamos o louvor a Maria, as várias Nossas Senhoras que tem por aí, não tributamos, porque a Bíblia não diz para nós tributarmos. Nós não tributamos louvores a nenhum apóstolo, a Pedro, a João, a Paulo, por mais importante que eles fossem, aos evangelistas. Nós não tributamos, porque a Bíblia não diz para fazer isso. Nós não tributamos louvores a nenhum santo que foi um dia reconhecido pela Igreja Católica, mesmo que nós entendemos que é cristã, nós não tributamos, mas nós damos honras, glórias, louvores, força, ação de graça ao nome de Jesus, porque a Bíblia declara isso. Esse texto, essa canção que a Aline Barros canta aí, que é uma das principais canções dela, está baseada em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10 até o 12. Então, a glória seja dada ao Senhor. Então, nós damos glória ao Senhor. E nós não ensinamos outra palavra que não as palavras de Jesus. Isso é muito importante que nós façamos esse friso. Curve sua cabeça, abaixe sua fronte, feche seus olhos e vamos agradecer. Pai, eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que estão conosco nessa transmissão. E eu quero te pedir que tu nos abençoe agora no ministério da tua palavra, que tu nos dê sabedoria, que tu nos dê graça, discernimento, para falarmos aquilo que estudamos na manhã do dia de hoje. Pedimos, Senhor Deus, a graça do Senhor sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos de forma especial, que todos, quando acabarem esse tempo, possam fazer a seguinte avaliação: valeu a pena aquele tempo de estudo da tua palavra. Senhor Deus, fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém? Abra em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Nós vamos meditar do 38 ao 42 e a semana que vem do 43 ao 48. Mas hoje nós estaremos meditando sobre da vingança. Semana que vem, do amor ao próximo. Vamos lá. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Ouviste que foi dito, 43, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus e sobre os bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Pois, se amais ao que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém? Então, nós estaremos falando hoje sobre a questão da vingança, e esse é um assunto muito importante, porque nós vamos ensinar a doutrina que o Senhor ensina na sua palavra. Muito bem, vamos lá. Este é o ponto mais elevado que o Senhor Jesus ensina acerca do amor que devemos demonstrar ao perverso e aos nossos inimigos. Então, o amor ao perverso, olha que foi dito no versículo 39,
Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Amém? E o 44, com relação ao amor ao próximo, observe, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Talvez em nenhum ponto do sermão seja mais desafiador do que este. É aqui a contracultura cristã. E no caso aqui dessa contracultura cristã é o amor. Porque a cultura do mundo é a cultura do ódio. A cultura do mundo é a cultura da vingança. A cultura do mundo é a cultura, se você fizer o mal para mim, eu vou fazer o mal a você. A cultura de recompensar o outro da mesma sorte. Já o evangelho, já o cristianismo que Jesus ensina, não é bem assim que ele fala. Então, observe o versículo 38 ao 42 que foi lido. A síntese dos ensinos dos rabinos vem da lei mosaica. Então, tudo que os rabinos ensinavam, já falei isso para vocês, vinha da lei que o seu Deus tinha dado lá no Sinai a Moisés. Analisando essa questão, necessário se faz lembrar que a lei de Moisés era um código civil. O povo saiu do Egito e Deus agora vai lhes dar leis e ordenanças. Quando Deus dá leis e ordenanças através da intermediação de Moisés, aquele povo se torna uma nação, nação de Israel. Aquele povo que era escravo saído do Egito se torna uma nação. Amém? Nação quer dizer um povo politicamente organizado. Isso que é a definição da palavra nação. Se observarmos o Êxodo 20, onde se contém os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral, e nos próximos capítulos 21, 22 e 23 de Êxodo, contém uma série de ordenanças, nas quais os padrões dos 10 mandamentos são aplicados à vida da nascente nação. Então vamos lá, a parte mais importante da palavra do decálogo são os 10 mandamentos, tá certo? Tá lá em Êxodo 20. Depois tem os outros capítulos, 21, 22, 23, baseado no que o Senhor Deus tinha dito lá no decálogo, tá bom? São ordenanças dos quais o Senhor Deus deu ao seu povo. Uma imensa variedade de casos legais é apresentado, com ênfase nos prejuízos causados a pessoas e propriedades. Ao final, se homens brigarem, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ah, pastora, quer dizer isso? Quer dizer que se eu entrei numa briga com a pessoa, se aquelas pessoas brigaram e houve um dano grave, eu feri o seu olho e você perdeu o olho, eu tenho o direito de furar o olho seu também. Isso que é olho por olho, certo? Se nessa briga, ou noutra briga, a pessoa perdeu a mão, decepar a mão do outro, eu tenho o direito de decepar também a sua mão. É isso que quer dizer se dizer. Olho por olho, dente por dente. Então, se eu tirei, você perdeu os dentes naquela briga, eu tenho o direito de tirar seus dentes também. Olha a lei moral. Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 21. É muito importante que nós analisemos. Êxodo 21, observe a palavra. Êxodo 21, versículo 22 a 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, se eu feri uma mulher grávida e ela perdeu o filho, ela abortar em decorrência daquele ferimento, o marido terá direito à indenização. Olha só. Observe agora o versículo 23. Mas se houver dano grave, então darás vida
por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, é isso que, que a gente tanto fala, a lei do talião, a lei do Moisés, olho por olho, dente por dente, que nós repetimos tanto. Aqui está contido isso. Agora, observe o versículo 12 ao 18, que é o contexto dessa palavra. Quem ferir, versículo 12 do 21, quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Olha só. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde fuja, que é chamada cidade de refúgio. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-los-á até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou mãe será morto. Quem raptar alguém e vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem ferindo um ao outro, pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama. Se tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então, quem ferisse o outro, quem fizesse dano ao outro, quem fizesse dano grave ao outro, quem fizesse mal ao outro, essa pessoa seria punida. Era assim a lei. Era assim que o Senhor determinou. Isso o povo de Israel vivia, certo? É o chamado lex talionis, o princípio da retribuição exata. Então, se eu perdi, se eu tirei a sua mão, você tem direito de tirar a minha mão. Se eu tirei a sua vida, um parente seu tem direito de tirar a minha vida. Era essa, lex talionis, o princípio da retribuição exata, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça. Era uma forma de se fazer a justiça lá no Antigo Testamento. Jesus vai pegar isso aqui e ele vai estar trazendo para nós a sua igreja, a sua noiva. Amém? E a compensação de sua vítima ao equivalente exato. Essa medida tinha o efeito de caracterizar a justiça e refrear o que? A vingança. Então, a vingança diante de Deus não era algo que agradava ao Senhor, desde lá do Antigo Testamento. Além disso, proibia que os membros de famílias inimigas tomassem a lei em suas próprias mãos para atos de vingança. Então, mesmo eu tendo perdido um parente naquela briga, naquele dano grave que o texto fala, eu não poderia me vingar, era proibido. Na lei era explícita a proibição de não vingar-se. Volte de novo lá para Levítico, capítulo 18, capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19 de Levítico, versículo 18. Observe o que diz a palavra. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Então, o Senhor não queria que você se vingasse. Amém? Ah, mas ele matou meu pai. Você tinha que fazer isso esclarecido de acordo com a lei. Então, a palavra proibia a vingança pessoal, a vingança familiar, a vingança comunitária. Isso não agradava. Por isso que Deus vai estabelecer isso na sua lei, na sua palavra. Agora vamos lá para outro texto, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Observe. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, observe Mateus. Jesus estava, na verdade, demonstrando para os seus discípulos
que o nosso dever como indivíduos não é proceder com vingança. O mesmo critério com que você julga, você vai ser julgado por Deus. Com as mesmas palavras que você fala do seu irmão, Deus vai pesar essas palavras contra você também um dia. Mas, mesmo que difícil de aceitar a injustiça cometida, sabendo que o Senhor será o nosso vingador. Quem fará justiça a nosso respeito será o Senhor. Irmãos, qual de nós nessa terra não temos litígios, não temos essas demandas diante do Senhor? Tem exceção, eu tenho, né? Tenho dificuldades, você tem as suas dificuldades, mas não é porque a gente tem essas dificuldades que a gente vai ficar se matando, se esganando, passando faca no outro, atirando no outro e etc. Isso não agrada o coração de Deus. Deus estabeleceu as leis para que os sacerdotes e Moisés aplicassem, os chefes das tribos de Israel aplicassem. E também hoje em dia nós temos, dentro da casa do Senhor, o pastorado, e nós temos também na nação os juízes, os tribunais, para que nós possamos requerer a justiça, requerer que a justiça seja feita. Então vamos lá. Como é do conhecimento de muitos, de todos que estão assistindo basicamente, nós estamos tendo esse escândalo aí da pastora, deputada federal, Flor de Lis. Quais foram os fatos que até agora chegou ao meu conhecimento? Que essa pastora vivia com o seu marido Anderson do Carmo. Eles tinham uma família muito numerosa de filhos, alguns filhos naturais, mas a maioria dos filhos eram filhos adotivos. Até a adoção era algo meio esquisita, mas a gente não quer entrar nesse mérito. Muito bem. Eles montaram um ministério chamado Ministério Flor de Lis, na cidade do Fogo, aquela região ali, montaram um ministério com 9 igrejas. Parece que o que perpetrou a morte terrível do pastor Anderson do Carmo foi o quê? Foi vingança, foi raiva, porque ele estava ficando com o dinheiro que a igreja arrecadava. Nos últimos quase 3 anos, 2 anos e 6 meses parece, foi arrecadado mais de 6 milhões. E ele estava embolsando esse dinheiro, e esse dinheiro, segundo palavras da pastora e deputada Flor de Lis, não estava chegando para eles, esse dinheiro para a comunidade. Então eles engendraram um plano e se vingaram. O que eles fizeram foi vingança. E a lei brasileira proíbe isso. Não sei se vocês sabem, quase todas as leis que nós temos no mundo ocidental, elas têm por base a lei judaica. Não sei se vocês sabem disso. A lei judaica é uma das mais velhas que existem. E a lei judaica serve de base. E o princípio da vingança pessoal, da vingança familiar, ele é proibido. Amém? Então, se engendrou um plano, ele chegou uma determinada madrugada com ela. Olha, eu não vou entrar em detalhes das outras coisas que nós sabemos que estão se comentando, eu quero me deter somente ao fato em si, do crime, no dia da noite do crime. Ele chegou com ela, estava na garagem, e ele foi desferido contra ele 30 tiros, irmãos. 30 tiros revela muita raiva, revela profunda raiva. É como se você estivesse literalmente fazendo justiça na hora que você estava desferindo aqueles tiros. Quem que fez isso? Segundo a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo que eles apuraram, pelas provas que eles analisaram, pelas evidências que eles tiveram acesso, eles disseram que foi a pastora e deputada Flor de Lis. E isso é algo lamentável, porque eu estou falando da igreja evangélica que devia praticar, obedecer à palavra do Senhor. Eu estou aqui na noite de hoje ensinando a palavra do Senhor para vocês. Passado alguns dias, eu me meto num crime, eu caio em desgaste, em descrédito. É isso que está acontecendo com ela. Ela deu entrevista àquele jornalista famoso, muito competente, Roberto Cabrini, do SBT,
e ela nega peremptoriamente todas as acusações do Ministério Público e da polícia. Mas vamos ver se ela vai conseguir provar o outro lado da história. Vamos aguardar mais para ver os fatos. Mas os fatos, a polícia não ia acusar sem provas. O Ministério Público não ia chancelar as acusações dos peritos sem provas. Eles têm provas, eles têm evidências. Amém? Então, assim, a vingança pessoal é proibida. Se de fato ela mandou matar o seu marido, ela agiu com vingança porque ele não estava passando o dinheiro que era arrecadado nas igrejas. E é um montante importante, 6 milhões. Mas 6 milhões de reais não é mais valioso do que a vida de uma pessoa. Ela está com divergências com o marido, se separe. Apesar que as escrituras dizem que eu só devo me separar por relações sexuais ilícitas. Mas parece que até isso estava acontecendo com o pastor. Então, assim, é uma trama esquisita. É algo assim que a gente acha que só vai acontecer em roteiro de filme, em roteiro de novela, em roteiro de série. Mas está acontecendo na vida real e na vida real da igreja evangélica brasileira. Irmãos, que mau testemunho é esse? Irmãos, que escândalo feio e terrível é esse que está sobre a igreja do Senhor. Então eu falo isso com tristeza, porque Deus não abençoa, Deus não se agrada da vingança. Mas Jesus nos convida a não resistência, ou seja, me submeter. Volte lá ao versículo de número 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ou seja, não brigue com o perverso, mas qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também à esquerda. Jesus está falando de uma atitude de não violência, de uma atitude de não briga. Eu sou contrária, eu sou totalmente contra a violência. Eu sou totalmente contra você pegar uma arma, seja uma faca, seja um revólver e desferir contra o seu próximo. Eu sou contra, porque a palavra do Senhor está falando para nós não fazermos. Mesmo que a pessoa me bata na minha face, eu tenho que virar outra. Assim são os ensinos de Jesus. Jesus ensina isso. Aí, irmãos, alguém pode pensar, mas isso que a pastora está falando é uma utopia. Isso que ela está falando, ela não pratica. Isso que ela está falando não pode acontecer. Mas, irmãos, eu estou falando dos ensinos de Jesus. Eu estou falando do que Jesus ensinou. No início da minha fé cristã, eu fui muito perseguida pela minha família. E eu lembro que uma vez um dia de sábado, eu estava limpando a casa, eu coloquei o som a Shirley Cavaliers, uma cantora evangélica bem antiga, histórica, que eu gosto muito até hoje, e eu estava ouvindo a Shirley. E aí eu cantando as músicas da Shirley, me alegrando, e minha mãe começou a se aborrecer com aquilo, e aí falou para mim abaixar, eu abaixei, aí ela não satisfeita, ela chegou em mim e começou a me insultar. Daqui a pouco ela desferiu o tapa contra o meu rosto. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Sabe o que eu fiz? Baseado nesse ensino de Jesus, eu dei a outra face e levei outra bofetada. Isso aconteceu comigo. Eu tinha de 16 para 17 anos, da minha própria mãe. Então, as palavras de Jesus têm que virar verdade. Então, Jesus é a cultura da não violência, da resistência pacífica, amém? Então eu sou a favor, por exemplo, essas mortes que têm acontecido nos Estados Unidos, a população sair em passeata desde que não seja violenta, eu sou completamente favorável. É uma forma de você dar visibilidade à questão do racismo estrutural lá nos Estados Unidos, que o Brasil também não está longe, que o Brasil também, infelizmente, não está longe. Era uma atitude pacífica diante das injustiças cometidas contra nós, mesmo que difícil de aceitação diante da cultura da vingança, tão divulgada nos filmes, nos jogos, nos romances, nas novelas,
na série e na nossa cultura. Hoje em dia, o que se fala é de você se vingar, é de você fazer justiça com as suas próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é vingança. O que é as milícias do Rio de Janeiro? São justiceiros. O que é um traficante pegar um outro e matar? É fazer vingança com as próprias mãos. As coisas não podem acontecer assim. Meu irmão, se você tem isso no seu coração, tire. Se você acha que é normal você ir para desforra, tire em nome de Jesus. Isso não agrada, porque o Senhor Jesus, ele nos ensina outro tipo de vivência na nossa vida. Para Jesus, precisamos nos submeter a Deus e a sua vontade. E aqui a gente tem vários textos para nós lermos. Deixa eu ver aqui o horário. Vários textos para nós lermos. Pega o primeiro texto. Romanos, capítulo 9, versículo 19. Observe. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois jamais resistiu à sua vontade. Então, as pessoas não se submetem à vontade de Deus. E a palavra nos exorta, nos chama a atenção para que nós nos submetamos à palavra de Deus. Qual é o conselho que a palavra de Deus dá para os filhos? Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Honra pai e mãe. Quando o filho procede o contrário disso, esse filho está entrando em contradição com a palavra de Deus. E quando nós entramos em contradição com a palavra de Deus, Deus não se agrada de nós. Deus se afasta de nós. Deus tira a mão de nós. Amém? O outro texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Observe. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Esses dois homens, Janes e Jambres, eles resistiram à autoridade de Moisés. Eles tinham que submeter à autoridade de Moisés. E não é assim na igreja, irmãos? Quantos não submetem à autoridade pastoral local? Isso agrada a Deus? Não agrada. Se você está numa igreja local, você tem que submeter à autoridade pastoral. Se é sua pastora, sua pastora. Se é o seu pastor, o seu pastor. Você deve obediência, você deve honra a essa pessoa. Olha o versículo, capítulo 4, versículo 15. Observe. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ele está falando no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Você também, Timóteo, guarda dele. Então, há pessoas que nós devemos até nos afastar em decorrência das suas atitudes malignas, atitudes que não constroem, atitudes que não agradam o Senhor. Então, é algo de nós estarmos aqui avaliando, estarmos aqui pensando. Irmãos, eu sou casada há quase 20 anos com meu marido. A autoridade aqui nessa casa é do meu marido. Se eu ficar o tempo todo batendo de frente com meu marido, sabe o que ele vai fazer? Beth, tchau. É assim que acontece. Porque a palavra do Senhor é que nos ensina. Vamos para outro texto. Lá em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 15. Observe. Lucas 21, 15. Observe o texto. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer quando vos opuserem. Isso, então o Senhor vai nos dar sabedoria
para nós tratarmos as coisas na nossa frente. O Senhor nos dará a boca, ou seja, a palavra, e colocará nessas palavras sabedoria, para que nós possamos nos colocar nas diversas situações que estarão à nossa frente. E não é assim muitas vezes? Muitas vezes nós entramos num conflito que a gente até pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir sair desse conflito? Mas o Senhor vai nos dar sabedoria para tratarmos. Amém? Outro texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Observe. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falava. Quando Estevão levantou sua voz lá no Sinédrio e começou a falar, os saduceus, os sacerdotes, os mestres, as autoridades do povo não conseguiam resistir. Ou seja, não tiveram argumento suficiente para contrapor a sabedoria que estava na boca de Estevão. Quem é que deu essa sabedoria? O Senhor. Amém? Nós sabemos que ao final dessa história, eles jogam pedra sobre Estevão e Estevão morre ali injustamente. Mas Pedro falou de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que o Espírito Santo tinha. O último versículo, Atos capítulo 13, é a igreja de Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 8, que diz: Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, Paulo estava ensinando a palavra para esse procônsul, e esse homem, Elimas o mágico, aquele explorava economicamente, financeiramente, se opunha às palavras de Paulo. Paulo dizia A, Elimas dizia B, e confundia o coração do procônsul. Não é assim muitas vezes? Será que nós somos melhores do que Paulo para que as coisas não aconteçam conosco? Certamente que não. Devemos entender a seguinte questão: não estamos proibidos de resistir ao mal propriamente dito, ao mal abstrato, mas ao maligno e à pessoa má, ou seja, que faz mal a nós. Jesus não nega que a pessoa é má. Ele não nos pede que imaginemos que essa pessoa seja diferente do que é, nem que fechemos os olhos ao seu comportamento. O que ele não nos permite é a vingança. Irmãos, tem hora que a gente não fica assim, porque Deus não dá cabo da vida de Cicrano. Cicrano é tão mal, Cicrano é tão terrível. Irmãos, quem vai fazer a justiça é o Senhor. Isso é o Senhor. Agora Jesus irá usar algumas ilustrações que aplicam ao princípio da não violência cristã, da não retaliação. Indicam até onde devemos ir. Observe o versículo 39, 40, 41 e 42. Volta lá para Mateus capítulo 5, versículo 39 a 42. Observe. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra, e qualquer que demandar contigo, tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Olha o desafio que Jesus nos dá, de nós avançarmos um pouco mais na prática da resistência ao mal. Irmãos, isso é muito sério. Então vamos lá, observe as escrituras. Vamos aqui pegar o parágrafo 1º da página 105 das minhas anotações aqui. Página 105, parágrafo 1º, observe. As escrituras do Velho Testamento disseram sobre ele: oferecer as costas ao que me feriram e as faces aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi o meu rosto do que me afrontavam e me cuspiam. E na ocasião do acontecimento, primeiro a polícia judia cuspiu, vendo-lhe os olhos, e bateu-lhe no rosto. Então os soldados romanos fizeram o mesmo. Coroaram-me com espinhos, vestiram-me com manto imperial,
colocaram em sua mão um cetro de cana, zombaram dele. Salve, rei dos judeus! Ajoelharam-se diante dele, em reverência zombeteira. Cuspiram-lhe no rosto, bateram-lhe com as mãos. E Jesus, com infinita dignidade de autocontrole e do amor, permaneceu calado. Irmãos, olha a situação humilhante e degradante momentos antes de Jesus ser crucificado pelos soldados romanos. Bateram, insultaram, chicotearam, zombaram, humilharam. Só uma pessoa com muito controle poderia suportar essa situação. O texto diz que ele permaneceu calado. Continuo. Demonstrou sua total recusa em vingar-se, permitindo que continuasse naquela zombaria cruel por quanto tempo quisessem. Mas ainda, antes de nos apresentarmos em fugir ao desafio do seu ensino e comportamento, declarando-nos como um mero idealismo impraticável, precisamos lembrar que Jesus chamou os seus discípulos para que, como Bonhoeffer intitulou de comunhão da cruz, uma participação visível da cruz. Foi assim que Pedro expressou: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-lhes aquele que julga retamente. Quem é este? Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 21 ao 23, pode ver lá. O que a gente pensa sobre isso? O que a gente vai analisar acerca disso? Irmãos, é algo de nós pensarmos. Se Jesus não revidou, se Jesus não se vingou, nós devemos seguir os mesmos passos do Senhor. E qual é o maior mecanismo que você pode usar para Deus trabalhar na vida das pessoas? Oração. Ore. Por isso que a Bíblia fala: orai pelos vossos inimigos. A oração vence tudo. Amém? Tem vários textos aqui, mas eu queria me reportar somente a um texto do Antigo Testamento. Se você quiser anotar, Isaías 50, versículo 6. Depois eu cito os outros textos. Isaías 50, versículo 6. Observe. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Olha só, o profeta Isaías já prevendo, já antevendo o que estava acontecendo com Jesus momentos antes da sua crucificação, o seu tormento, a sua tortura. Por isso, irmãos, que o cristão, ele tem que ser contra a tortura, ele tem que ser contra a violência, ele tem que ser contra essa cultura posta na sociedade brasileira atualmente. Por isso que nós temos que ser contra, porque o nosso exemplo maior chama-se Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Muito bem, os textos. Marcos 14, versículo 65. Se der tempo eu vou estar lendo. Marcos 14, 65. Observe. Puseram-lhe alguns a cuspir nele, a cobrir-lhes o rosto, dar-lhes murros, dizer-lhes: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Olha o que fizeram com o Senhor. Marcos 14, 65. Olha olha o processo de tortura, de humilhação que eles fizeram com o Senhor. Outro texto, Marcos 15, versículo 16 a 20. Marcos 15, 16 a 20, observe. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no
de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-lhe de joelhos, o adoravam. Tudo isso na galhofa, na brincadeira. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Olha que processo duro foi o que Jesus suportou momentos antes da sua crucificação. Irmãos, é algo terrível. Só uma pessoa com muito amor, com muita resiliência para suportar essas coisas. E o último texto, Evangelho de João, capítulo 18, João 18, versículo 19 a 23, observe. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde os judeus se reúnem, e eu não disse nada em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado, ou seja, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, quando Jesus ele teve coragem de enfrentar o sacerdote, né, que estava interrogando, ele teve a coragem de dizer, ele simplesmente, o Anás, ele não teve medo. Veja a capacidade que o Senhor Jesus tinha. E o último texto está em 1 Pedro 2, de 21 a 23, que é o texto que eu li indiretamente. Jesus está ensinando que o homem e a mulher forte, o homem e a mulher que são fortes diante de Deus, é aquele que tem controle de si mesmo, cujo amor aos outros é tão poderoso que rejeita absolutamente qualquer forma de retaliação, ou seja, de vingança. Irmãos, fortaleza para Deus não é ter armas. Fortaleza para Deus é amar. Amém? E isso não pode ser utopia. Isso tem que ser fato e verdade. A pessoa ferida recusar-se a satisfazer seu ego com a vingança. Procura pagar o mal com o bem. Portanto, o limite da generosidade e pacificação cristã é o próprio amor. Então, o cristão, ele tem que permitir que o Espírito Santo o envolva e o encha de amor, o encha de graça, o encha de misericórdia. As ilustrações do Senhor, e aí vamos voltar para Mateus, capítulo 5. Quais são as ilustrações? Bater na face da outra, pedir a túnica da capa, te obrigar a andar uma milha, anda duas, que te pede emprestado, não se preocupe de pedir de volta, já deu, teve a perda total. Então o Senhor está ensinando, as ilustrações do Senhor tinham o propósito de proibir a vingança. Se na lei de Moisés era proibida a vingança, olho por olho, dente por dente, podia como justiça exata, mas na palavra do Senhor é proibido. O verdadeiro amor é voltado para o indivíduo e também para toda a sociedade, sendo instrumento para fazer o bem. Amém? Jesus não ensina a irresponsabilidade que incentiva o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. A autêntica não resistência cristã não é a vingança, a não retaliação. Amém? Nós temos que entender essas coisas da palavra do Senhor.
Então, último texto, observe o ensino de Paulo. Romanos, capítulo 12, esse texto eu tenho no meu coração, é um lema de vida que eu tenho. Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Olha o desafio que Paulo nos põe, baseado nos ensinos de Jesus. Então nós devemos dar vazão ao bem, dar vazão à presença de Deus. Paulo proíbe então a prática também da vingança. Não vos vingueis a vós mesmos. Amém? Mas nós devemos fazer o bem. Seja o Estado e o cristão, são os dois ministros de Deus. O Estado para punir o malfeitor. Então, é porque eu deixei de ler a página 109 do livro, porque vai ficar muito extenso. Mas, assim, o Estado é um instrumento. Que amor? Do céu, não tem nada. O Estado é um instrumento de Deus para fazer a justiça, não a vingança. Amém? O Estado para punir o malfeitor e o cristão para não pagar mal com mal, mas pagar o mal com o bem. Irmãos, é algo desafiador. É algo que me chama muita atenção, que tem que ser ensinado na igreja, que tem que ser praticado por nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça para vivermos essa palavra. Amém? Só quero passar os avisos bem rapidinho. Domingo nós estaremos com culto de ceia do Senhor, então já está liberado, então os idosos podem ir acima de 60 anos, as crianças podem ir abaixo dos 12 anos, você que não tem comorbidades, você deve estar no culto, porque domingo é ceia do Senhor, nós estaremos pregando, tá bom? A palavra do Senhor e teremos culto do Senhor. Aí no dia 7, Congresso de Mulheres, 18º Congresso, Dia com Deus, período da tarde, promovido pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então nós queremos pedir que Deus esteja abençoando a tudo que nós vamos fazer. Vamos orar, vamos encerrar este momento. Senhor Deus, nós temos muito desafio pela nossa frente. Muito desafio de vivermos e praticarmos essas palavras. De entendermos, Senhor, o verdadeiro significado da fé em Ti, Jesus. Por isso que eu te peço, Senhor, que Tu abras o entendimento da nossa mente, do nosso coração, para praticarmos, Senhor Deus, as Tuas verdades, para multiplicarmos essas verdades. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que estão nos seus lares, abençoa suas casas, suas vidas, Senhor. Eu oro também pelo restante da semana, para que seja um restante de semana abençoado. Peço-te que o Senhor abençoe no domingo o culto de ceia e na segunda-feira o Congresso de Mulheres da nossa igreja. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigada por este momento. Eu te dou graças e eu te presto honra e louvores. Ajuda-nos a não nos vingarmos, a não guardarmos o mal no coração, mas temos uma resistência pacífica, Senhor. Tenhas misericórdia de nós, pois eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. No mais, irmãos, viver em amor, andar em paz, sejam pacíficos. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus, a paz do Senhor.